Olá pessoal, tudo bem? Professor Gilson falando aqui para vocês, meus alunos de Economia e Finanças Públicas para Direito, e para darmos início à nossa videoaula da unidade... Oh, desculpa gente, desculpa né? Você deve estar... Oh, o senhor vai dar aula de máscara? Não, não vou dar aula de máscara, vou tirar. Pessoal, essa máscara aqui não é por causa do coronavírus. É por causa da minha barba. Pessoal, desculpe mais uma vez pela minha cara de troglodita, homem das pedras, ermitão, profeta, seja, chame do que quiserem, mas é que todas as barbearias, todos os salões estão fechados aqui pela redondeza e eu não consigo cortar meu cabelo nem fazer minha barba, tá certo? Se algum de vocês aí for barbeiro, for cabeleireiro, por favor, me avise e aí eu irei cortar com você, tá bom, gente? Pessoal, então vamos aí dar início à nossa videoaula 5, a era industrial e as críticas sociais ao capitalismo. Então nós vimos até a unidade 4, o liberalismo econômico, não foi, gente? A propósito, como vocês foram no exercício... Ah, foram muito bem, legal, parabéns, gente. Vou fazer uma videoaula comentando todas as questões, tá bom? E postarei aqui agora nos próximos dias, até o final da semana talvez, tá bom? Mas hoje quero tratar com vocês, como já falei, da unidade 5, a área industrial e as críticas sociais ao capitalismo. Nós estamos fazendo um passeio pela história da economia para ver, dentro da ótica do direito, né, como que nas diversas ocasiões históricas foram surgindo as leis tentando adaptar, regulamentar a realidade econômica, a realidade da vida das pessoas, que passou a ser influenciada cada vez mais pela dimensão econômica. Normalmente, principalmente, destacadamente, com o advento do capitalismo, que já deu para ver agora, até agora, que nós vimos no curso, como ele foi se moldando ao longo da história, né? Surgiu lá no fim da Idade Média, surgiu, ele nunca, não é que exista um marco delimitado do seu surgimento, mas ele foi se estruturando, encorpando ao longo da história. Passamos aí pela Idade Média, depois vimos o florescimento do comércio, as grandes navegações, os descobrimentos, aí vimos as inovações da técnica, os avanços da ciência, que também foram interferindo nas formas das pessoas verem, de se enxergar o mundo, enfim, e desagou no capitalismo, tá certo? Essa unidade 5 ela vai tratar especificamente do pós, não exatamente do pós, mas o que começou a acontecer em termos agora sociais, por isso que o nome da unidade é Críticas Sociais, na realidade das pessoas, ou de grande parte das pessoas, com o desenrolar da era industrial. Tá bom, pessoal? Na lâmina 41 tem lá, acompanhe aí pelo conteúdo de vocês, na lâmina 41 tem lá o título, na próxima lâmina, portanto, na lâmina 41, está dizendo que a Revolução Industrial propiciou o desenvolvimento e ampla utilização de máquinas, né? Aí tem alguns exemplos lá, embarcações, máquinas a vapor, tear mecânico, locomotiva, telégrafo, etc., elevando a produção industrial, o transporte e o comércio de mercadorias, que em níveis sem precedentes, tá certo? O comércio que surgiu, o comércio que sempre existiu,
mas que era em pontos isolados, mas que levou começou a fazer com que os povos se interligassem. Agora essa interligação, ela ultrapassou as fronteiras lá da Europa, do Oriente Médio, lá onde surgiram as primeiras civilizações, e ganhou uma amplitude mundial, passa a ganhar uma amplitude mundial. Mas junto com essa amplitude mundial, o que que vem? O que que vem? Vem a perspectiva de também crescimento de ganhos, crescimento sem precedente de ganhos, vislumbre de ganhos, de lucros, que passou a ser, por si só, essa perspectiva, esse vislumbre, né? Essa ambição, o próprio motor da ampliação do comércio. Tá certo, gente? Então é isso que está acontecendo aí, que vai acontecer que é a própria Revolução Industrial, com essas inovações que trouxeram grandes ganhos de produtividade, de desenvolvimento fabril, etc., né? Que está ocorrendo aí no século XVIII, tá? A época, o marco da Revolução Industrial. A gente situa as datas em história, pessoal, apenas para demarcar, para ficar mais fácil analisar do ponto de vista didático, de análise. Mas os acontecimentos, eles são contínuos, não existe uma data precisa. Então, escolhe-se datas, né, onde grandes exemplos dessas mudanças vão ocorrendo. Então, por exemplo, podemos então citar que o século XVIII meados do século XVIII, a segunda metade do século XVIII é a época de acentuada, né, de acentuado impacto das mudanças que passaram a ser conhecidas como o marco da Revolução Industrial. Vamos lembrar que a obra de Adam Smith, o liberalismo, a riqueza das nações, é lá de 1776. Esse ano, especificamente, ele é particularmente simbólico, né, gente? Por quê? Por um outro acontecimento histórico importante, que é a independência das colônias norte-americanas lá, das 13 colônias, né? Pensilvânia, Nova Jersey, Carolina do Norte e do Sul, Virgínia, Massachusetts, aquelas colônias que vão fazer a independência dos Estados Unidos, que viria a se tornar, né, o principal país capitalista do mundo. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, o fator de produção capital nos processos fabris, que são essas inovações técnicas, elevou substancialmente a produtividade do fator trabalho. O trabalhador, antes, ele era um artesão, o alfaiate tinha uma agulha e linha, o alfaiate, o tecelão, que trabalha numa tecelagem, com uma máquina têxtil, ele tem aquele tear que produz 10 mil, 100 mil vezes mais do que o antigo alfaiate produzia, tá? Então, gente, aí essa própria essência, o marco dessa mudança, desse divisor de águas que é a Revolução Industrial, cujos símbolos são alguns dessas máquinas e técnicas, né? A máquina a vapor, tear mecânico. Mas, pessoal, atente para o fato de que esses bens, eles são bens de capital, eles não são bens de consumo. Eles são bens produzidos para produzir outros bens, para comercializar. Tá certo? Então está dizendo lá, ainda na lâmina 42, predominância da produção de bens de capital em detrimento da produção de bens de consumo. Mas se passou-se a produzir menos bens de consumo, ou menos proporcionalmente ao que estava sendo produzido os bens de capital, o que aconteceu com os bens de consumo? Houve, pela regra da oferta e demanda, diminuindo a oferta,
encareceu, aumentou a demanda, aumentando a demanda, encareceu os bens de consumo. Então está lá no terceiro parágrafo, encarecendo os mesmos e tornando-os quase inacessíveis aos trabalhadores, levando já em meados do século XVIII a precarização extrema das condições de vida destes. De quem? Dos trabalhadores. Tá certo, pessoal? Então olha só que paradoxo. O florescimento da era industrial vai causar o empobrecimento dos trabalhadores. Mais do que isso, vai causar a sua perda de liberdade. Porque o artesão, ele dominava todo o processo produtivo. Ele era dono de todo o processo produtivo. Tá certo? Do começo ao fim. O alfaiate, ele tinha autonomia no seu trabalho. O alfaiate, o relojoeiro, né? O fabricante o agricultor, né? O dono de uma embarcação, a vela. Então, quer dizer, o que a gente vai ver de característica muito importante aí é a separação do trabalhador do controle dos meios de produção. E isso, pessoal, tem um impacto muito grande na vida, na sociedade, que vai mudar o curso da história. Vamos continuar vendo aqui. Olha só. Agora, com essa precarização dos trabalhadores, que perderam a autonomia, o controle da produção, tá? Quer dizer, a produção tornou-se muito mais ampla em termos de magnitude, em termos de produtividade, mas, por outro lado, causou a precarização do trabalhador, a perda de independência, a dissociação entre o fator capital-trabalho, que é o que caracteriza o capitalismo. Então tá lá, na 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Deterioração do prazer e das condições de trabalho. O antigo artesão, cujo trabalho era resultado de seu talento, sua arte, transforma-se num operário, tendo sua função reduzida à condução de uma máquina, com tarefas monótonas e repetitivas. Por quê? Porque houve a divisão do trabalho. O trabalhador agora ele não domina todo o processo, cada um domina uma parte do trabalho. Pondo em prática, ou seja, a prática da chamada divisão do trabalho, que propicia o aumento da produtividade percebida, detectada lá por Adam Smith, na sua obra. Tá? Então são tarefas monótonas, repetitivas, em ambientes muitas vezes insalubres, e o trabalhador passa a ser subordinado a ordens, a horários e outros controles, restringindo sua liberdade. A máquina passa a ser o elemento central da produção industrial, tornando-se o trabalhador mero vendedor da força de trabalho. E nesse ambiente, pessoal, as mulheres e as crianças são os mais explorados, por serem mais submissos. Essas jornadas de trabalho na nova dinâmica industrial vão passar a durar até 18 horas por dia. Tornou-se uma exploração do trabalhador, formando as grandes massas dos chamados proletariados. Pessoal, segue na próxima videoaula. Tenho que encerrar esta, gente, para que o arquivo de vídeo não fique muito longo e, portanto, de difícil download, tá bom, gente? Mas continua na próxima videoaula. Não saia daí!